bora mergulhar numa ideia que talvez mude a forma como se enxerga o mundo dos dados. Vamos descobrir como os bancos de dados evoluíram de simples arquivos digitais para se tornarem sistemas superinteligentes que agem, lembram e até raciocinam. Sabe, a gente costuma pensar num banco de dados como um grande armário de arquivos. Ele está lá, quietinho, guardando as informações. Mas e se ele fosse muito, muito mais que isso? E se ele fosse, na verdade, bem inteligente? Imagina só, se em vez de ficar esperando um comando, ele pudesse reagir sozinho, na hora, a qualquer mudança que acontecesse nos dados. Ou que tal se ele tivesse uma memória de elefante, capaz de nos levar de volta para qualquer momento e mostrar exatamente como os dados eram um ano, um mês ou um dia atrás? E se ele conseguisse olhar para um mapa e entender o mundo de verdade, não só onde as coisas estão, mas como elas se conectam no espaço físico, igualzinho a gente? Ou ainda, e se desse para pesquisar em fotos e vídeos não pelo nome do arquivo, mas pelo que tem de fato dentro deles? Pois é, isso não é ficção científica. São as capacidades bem reais dos bancos de dados aprimorados que a gente vai ver agora. Então, vamos começar pelo banco de dados que não espera ordens. Ele toma a iniciativa. Estamos falando dos bancos de dados ativos. Pensa num problema super comum em qualquer empresa: manter o total da folha de pagamento de um setor sempre atualizado. Cada vez que alguém é contratado ou demitido, alguém tem que ir lá e atualizar na mão. É um processo lento e que, vira e mexe, dá erro. É aí que entram os bancos de dados ativos. Eles resolvem isso de um jeito genial. Eles funcionam com base em regras que disparam sozinhas quando alguma coisa acontece. A analogia do dominó digital é perfeita. Um evento acontece, derruba a primeira peça e isso pode começar uma cadeia inteira de ações automáticas. E como essa mágica funciona? O segredo é uma regra bem simples, que a gente chama de ECA: evento, condição e ação. Funciona assim. Primeiro, acontece um evento. Por exemplo, um novo funcionário é contratado. Daí, o sistema checa uma condição, tipo, esse funcionário faz parte do departamento X? Se a resposta for sim, a ação é executada. O salário total do departamento é atualizado. É um ciclo simples, mas que cria uma automação poderosa e muito confiável. Ok, então os bancos de dados ativos são sobre o agora, sobre reagir na hora. Mas e se a gente quisesse viajar para o passado? E se um banco de dados tivesse uma memória que nunca falha? A grande maioria dos bancos de dados vive só no presente. Eles simplesmente apagam o dado antigo e colocam um novo por cima. Mas aí, como é que se faz uma auditoria? Como se analisa uma tendência histórica ou simplesmente se entende o que aconteceu no passado se tudo foi apagado? A resposta para isso são os bancos de dados temporais. Eles são, literalmente, uma máquina do tempo para os dados. Em vez de apagar, eles criam versões. Cada mudança é guardada com um carimbo de tempo, criando uma linha do tempo completa que a gente pode consultar. E aqui tem um detalhe que é fascinante. Esses sistemas lidam com dois tipos de tempo. O tempo válido é quando algo aconteceu no mundo real. Por exemplo, uma promoção de alguém passou a valer no dia 1º de junho. Já o tempo de transação é quando o sistema de RH foi de fato atualizado, o que pode ter sido só no dia 15 de maio, antes do fato acontecer. Controlar esses dois tempos dá um retrato perfeito da realidade e de quando ela foi registrada. Bom, a gente já viajou no tempo. Que tal agora a gente explorar o espaço? Como um banco de dados consegue entender o mundo físico, com ruas, cidades e tudo mais? Pensa no aplicativo de carona. Ele precisa responder, em uma fração de segundo, perguntas como: quais são os 5 motoristas mais próximos de um passageiro? Um banco de dados tradicional ia sofrer, e muito para fazer uma consulta desse tipo. É exatamente para isso que existem os bancos de dados espaciais. Eles são feitos para entender geometria. Eles não enxergam só números e textos. Eles enxergam localizações, formas e transformam o banco de dados num mapa vivo e dinâmico. E o mais legal é que tudo isso funciona com base em 3 bloquinhos de montar bem simples. Os pontos, que são localizações únicas, como um prédio, as linhas, que definem caminhos, como uma rua ou um rio, e os polígonos, que marcam áreas fechadas, como um parque ou um mapa de uma cidade. Com isso, qualquer mapa do mundo pode virar um dado pesquisável. Até aqui a gente falou de dados bem organizadinhos, certo? Números, textos, localizações. Mas e a bagunça que é o mundo das imagens, dos vídeos e dos áudios? Como um banco de dados pode entender isso? Antigamente, para achar uma foto, tinha que contar com a sorte de ter colocado o nome certo no arquivo ou uma tag. Mas essa abordagem é super limitada. O verdadeiro pulo do gato é conseguir pesquisar pelo que realmente tem dentro do arquivo.
E é exatamente esse o trabalho dos bancos de dados multimídia. Eles permitem o que a gente chama de recuperação baseada em conteúdo. Ou seja, eles analisam a própria mídia para achar o que a gente procura. Mas como assim? O sistema vê um pôr do sol? Não exatamente. Na verdade, ele analisa características que ele consegue medir: a distribuição de cores, os padrões de textura, os contornos das formas. Combinando tudo isso, ele consegue encontrar imagens visualmente parecidas com uma precisão impressionante. Olha só o caminho que a gente percorreu. Vimos bancos de dados que reagem ao presente, que lembram do passado e que entendem o espaço. A etapa final dessa evolução é um banco de dados que consegue raciocinar. Aqui a coisa fica ainda mais interessante com os bancos de dados dedutivos. Se um banco de dados ativo usa regras para agir, o dedutivo usa regras lógicas para inferir novas informações, coisas que nunca foram escritas diretamente ali. É a grande virada de chave de só guardar fatos para começar a deduzir verdades. Por exemplo, se o sistema sabe que Maria é gerente de Pedro e que Pedro é gerente de João, ele consegue sozinho inferir que Maria é chefe do João, mesmo que essa informação nunca tenha sido digitada. Então, resumindo, o que a gente viu aqui foi uma jornada e tanto, né? A gente saiu da ideia de um simples armário de arquivos estático e chegou em sistemas super dinâmicos que reagem, lembram, entendem o mundo e até pensam por conta própria. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, uma provocação para o futuro. Esses sistemas já reagem e lembram. O próximo passo lógico é a previsão. E conforme os bancos de dados ficam mais e mais inteligentes, o que vai acontecer quando eles não apenas espelharem o nosso mundo, mas começarem a antecipá-lo? Fica aí a reflexão.